Olá, queridos, boa noite, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui nessa noite para fazer mais um culto, prestar mais um culto ao Senhor de adoração. E como eu já falei domingo passado, nós vamos começar agora uma série de mensagens, uma conferência sobre o fim dos tempos. Eu gostaria que você, aí onde você está, abrisse seu coração, levantasse um altar ao Senhor e adorasse a Deus. É tempo de nós prepararmos a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, eu espero que você tenha um culto abençoado, que você preste um culto abençoado juntamente com a sua família e que você também adore ao Senhor Jesus. É uma parceria entre nós, Igreja do Nazareno aqui em Vitória da Conquista, com a Igreja do Nazareno lá de Itatiba, do nosso amigo pastor Carlos Eduardo. Como sempre, tem nos amado e tem nos abençoado aqui, e nós conversamos e ele disponibilizou essa série de conferência para nós, e nós estamos aqui hoje para adorar ao Senhor. Finais do tempo, o que é que vai acontecer? Como que eu devo me preparar? Assim, tudo isso você pode aprender aqui nessa noite. Então, clame ao Senhor, adore ao Senhor e celebre ao Senhor conosco nessa noite. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você. E aproveite esse tempo em que você está em casa, esse tempo de quarentena, esse tempo em que nós não podemos fazer muita coisa, para você fazer uma reflexão sobre a sua vida cristã, sobre a sua intimidade com Deus e sobre o momento em que um dia nos encontraremos com o Senhor. Isso é sério e isso já de fato vai acontecer. Clama a Deus pela sua vida e juntos vamos celebrar o nosso Deus. Toda a programação é feita com o pessoal de Itatiba, então adore ao Senhor Jesus, celebre ao Senhor Jesus e com certeza Ele se faz presente nessa noite conosco. Deus te abençoe e vamos juntos adorar o Senhor. Você morreu a minha morte, agradecido eternamente eu sou ao sacrifício que o meu nome, salvos pelo teu amor, não volto pro mundo não volto pro mundo não, salvos pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a luz. Vamos dizer para que eu vivesse, para que eu vivesse sua vida. Você morreu a minha morte, agradecido eternamente eu sou ao sacrifício que me libertou. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu nome. Nós somos salvos, salvos pelo teu amor. Não volto pro mundo não volto pro mundo não, salvos pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a luz. Nós encontramos salvação em ti, Jesus. Oh, aleluia. Glorificamos ao teu nome. Salvação por ti, Jesus. Nós encontramos salvação por ti, Jesus. Salvação por ti, Jesus. Salvação por ti, Jesus. Salvos pelo teu amor, não volto pro mundo não volto pro mundo não, salvos pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a luz. Aleluia.
Nós somos salvos por ti, Jesus. Aleluia. Nós somos salvos pelo amor dele. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de te convidar, aonde você estiver, dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui na tua presença hoje, para ouvir o som da tua voz, para sentir o toque das tuas mãos. Nós estamos na presença desse Deus maravilhoso para poder experimentar mais dele, para poder permitir que ele ampare o nosso coração. Aleluia. Vamos declarar isso. Estou aqui para ouvir o som da tua voz. Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos. Eu sei que você virá com teu poder me mostrar o caminho do teu coração. Aleluia. Nós queremos ouvir o som da tua voz, Senhor. Nós queremos sentir o toque das tuas mãos, ó Deus. Oh, aleluia. Vamos dizer isso mais uma vez. Estou aqui para ouvir o som da tua voz. Diga para ele: estou aqui. Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos. Eu sei que você virá com teu poder me mostrar dizer: eu sei que você virá com teu poder me mostrar o caminho do teu coração.
Glória a Deus. Eu creio que há um coração aberto, eu creio que há vidas rendidas, eu creio que há pessoas que estão elevando sua gratidão a Deus, mesmo em tempos de quarentena, em tempos de crise. Gente que decidiu viver sobre os princípios de Deus, gente que decidiu ser fiel a Deus em todo tempo e em todo lugar. Por isso, nessa noite, nós queremos aqui, juntamente com você, lembrar você de um princípio da palavra de Deus, que está em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, que diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Há uma palavra aqui no início desse verso que nos chama muita atenção: honra ao Senhor. E honrar significa distinguir, fazer distinção. Exatamente essa atitude que Deus espera de mim, espera de você, espera dos filhos dele, para que nós possamos honrar ao Senhor com tudo que somos e tudo que temos. Não porque Deus precise, porque Ele é suficiente, Ele é soberano, Ele é alguém completo, mas é porque Deus nos traz esse princípio para que o nosso coração possa se alinhar à luz da palavra de Deus, quanto a honrar ao Senhor também através daquilo que Ele tem dado a nós. As finanças, aquilo que Ele tem dado a nós, os recursos, os bens. E por isso nessa noite nós queremos desafiar você a ser fiel ao Senhor, a ser generoso ao Senhor, na certeza de que Ele tem uma colheita especial, de que Ele tem vinho transbordante para a sua vida, a sua presença, a sua graça, seu Espírito, de todas as sortes espirituais e bênçãos espirituais serão derramadas sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua casa, na sua atitude de ser fiel e generoso ao Senhor. Dê ao Senhor aquilo que é primeiro e aquilo que é o melhor. Faça isso em nome de Jesus. Você pode fazer isso, logo vai aparecer aí na sua tela, já está aparecendo os dados bancários, o QR Code, e você pode aí adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Eu quero orar com você, vamos consagrar a Deus. Senhor, obrigado, Deus, pela vida do Senhor em nós. Obrigado, Senhor, por sermos aqui renovados, sermos restaurados, sermos curados, sermos libertos, a Deus. Obrigado, a Deus, porque temos conosco um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus Pai. Por isso, Deus, nessa noite nós estamos com o nosso coração em adoração, em fidelidade, generosidade, nesta atitude, Senhor, que nos movemos, ó Pai, Deus, também através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor, Deus, possa receber cada coração, Deus, preparado para que nessa hora possa fazer isso, possa agir com essa atitude. Que o Senhor abençoe os seus filhos, ó Deus. Toque o coração de cada um, trazendo graça, saúde e paz, trazendo a provisão necessária. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Fazemos isso de todo o coração e com alegria, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e seu coração, para a glória de Deus. Nós estamos na nossa conferência escatológica sobre o final dos tempos, e antes de nós irmos para a nossa segunda lição, você aí de casa e nós aqui, eu estou aqui gravando para vocês essa conferência aqui da nossa igreja, e nós fizemos uma promoção, estamos fazendo uma promoção específica para vocês aí da cidade de Itatiba. Nós sabemos que esse momento é um momento muito difícil para todo mundo, né? Para todo mundo, mas graças a Deus, Deus tem feito milagres, tem nos abençoado. E nós lançamos uma promoção de livros, tendo em vista aí que esse lockdown, essa situação aí, não tem previsão nenhuma de voltar, aproveita para ler, né? Nós estamos fazendo uma promoção aí imperdível, meu irmão, uma promoção imperdível de livros. Eu quero anunciar para você 5 livros. E o primeiro livro que eu vou falar para você, pode pôr na tela aí, Pedro, o primeiro livro para falar, esse livro aqui, ó. Esse livro, Transferência de Unção, é a história do último avivamento da terra. Eu tenho pregado e eu creio que nós estamos prestes a viver, logo, 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 eu creio que já começou um grande e poderoso e sobrenatural avivamento. Eu escrevi esse livro, por incrível que pareça, antes de começar toda essa situação,
Há 1 ano e meio eu venho pregando sobre tudo isso, e aqui no rodapé do livro tem uma frase de John Wesley. George Whitefield perguntou para John Wesley: Wesley, por que as multidões correm até você, 50 mil pessoas na praça, etc. John Wesley respondeu: eu me coloco em chamas e eles vêm para me ver queimar. Esse livro, Transferência de Unção, é a história do último derramar potentoso, poderoso do Espírito Santo na face da terra. Muita gente já adquiriu esse livro e está havendo, meu irmão, um avivamento poderoso. Se falar de John Wesley, nós traduzimos e trouxemos para a nossa editora esse livro de John Wesley, de 1700, gente. Senhor, salva-me, meu querido irmão. Isso aqui é teologia saudável, teologia pura. Foi lendo esse livro que Billy Graham deixou de ser reitor de uma faculdade e se tornou evangelista. John Wesley ganhou 1 milhão de almas em cima de um cavalo, gente. Ele viajava todo dia, 50 quilômetros, pregava. John Wesley amarrou uma corda nele e no cavalo, para ele, porque quando ele cochilava e dormia em cima do cavalo, ele não caía. E aí Billy Graham leu esse livro, entendeu a teologia do evangelismo, e aí Billy Graham se tornou aí o maior evangelista do século. O livro é muito bom mesmo. Aqui tem estratégias de salvação, de evangelismo, uma doutrina de salvação assim sobrenatural. Esse vai ser um dos melhores livros sobre doutrina de salvação que você vai ler, de John Wesley. O outro livro, eu estou pregando aqui para os irmãos essa série escatológica, e eu tenho esse livro, é um livro completo sobre escatologia. O Ladrão da Noite, contagem regressiva para o arrebatamento, contagem regressiva para o arrebatamento. Eu quero sugerir a você, pastor, o senhor teve aqui, eu já comprei, mas como está dentro de um kit, está aí, acho que mais de 50%, ou quase 50%, ou mais de 50% de desconto, vale a pena você comprar, dar ele de presente. Se você não tem, esse livro é completo dentro da escatologia. Um outro livro que nós também colocamos é Graça para o Culpado, um livro de 1800, de Charles Spurgeon. Esse livro também traduzimos para a nossa editora. É um dos livros mais lindos que eu já li. Eu comprei de um camarada que estava queimando livros lá em Portugal, e eu vi ele queimando livros. Eu falei: olha, me vende aí esse livro. Era um livrinho de capa dura, e aí ele me vendeu por 10 euros. Eu lia, gente, esse livro, eu chorava. Eu disse: o dia que eu tiver uma editora, eu vou lançar esse livro. E eu lancei o livro Graça para o Culpado, de Charles Haddon Spurgeon. Esse é um livro que você compra e dá de presente para pessoas entenderem o Evangelho, conhecer a Jesus, tá bom? E trouxe dos Estados Unidos esse autor, Steve Swisher, Fogo do Avivamento para Hoje. Eu li esse livro, me deram esse livro de presente, e eu fui muito impactado com as profecias, que é um profeta americano, com a profecia e com a palavra que Deus colocou no coração de Steve Swisher. Ele é pastor lá nos Estados Unidos, um grande profeta de Deus. Então eu falei para você aqui de 5 livros. Olha, nós estamos fazendo uma promoção desses 5 livros. Se você for comprar no site da editora, você vai pagar aí aproximadamente, ou praticamente R$30 cada livro. 5 vezes 30 daria 150. Nós estamos fazendo uma promoção de R$95, R$55 de desconto para quem vier à igreja do Nazareno Central adquirir aqui nos dias da conferência. Os horários para você comprar é das 8 da manhã às 16. Tem a máquina do cartão de crédito, você pode vir, vai ter alguém para vender para você. E esse valor de R$95, você pode adquiri-lo até em 3 vezes no cartão. Olha, você pode adquirir pelo site. Aí você vai ver lá no site, vai estar lá, Cruzada 2020, R$95 mais o frete. Aí você que escolhe. No entanto, se você vem pegar na igreja, é sem o frete,
R$95. Você não precisa gastar lá quase 40, ou talvez, dependendo se for Sedex, até mais do que isso, para os livros chegar na sua casa. E aí você já pode começar a ler. Então sai de casa, vem na igreja, das 8 da manhã às 16 horas, enquanto durar o estoque. Acabou, não tem como, porque eu mandei os livros de carreto. Vamos lá, meus irmãos, pega aí a sua Bíblia, papel e caneta, vamos continuar aqui os nossos ensinos, os nossos estudos. Ontem nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, mostrando as diferenças entre arrebatamento e grande tribulação. Hoje, eu quero falar sobre antes ou depois da grande tribulação. Ontem nós traçamos e colocamos ali um pano de fundo, um ensopo sobre toda a doutrina. Hoje nós vamos explicar por que nós cremos que a igreja não passa pela tribulação. Bom, deixa eu te explicar, à guisa de introdução, o que é a tribulação. Biblicamente falando, eu vou falando aqui, Pedrei, se você puder colocar na tela os textos. Biblicamente falando, a grande tribulação mencionada por Jesus, na realidade, ela é um período de 7 anos. Mencionada por Jesus, na realidade, ela é um período de 490 anos. Os 7 anos da grande tribulação, mencionada por Jesus, na realidade, é um período da última semana de Daniel. Agora, a questão seguinte é, da onde vem o termo grande tribulação? O termo grande tribulação vem da boca de Jesus Cristo e também vem no livro do Apocalipse. Jesus fala que haveria grande tribulação como nunca houve. Mas a tribulação é chamado por todos os teólogos de a última semana de Daniel. O que aconteceu? A tribulação, ela vem porque Israel desobedeceu às leis de Deus. E como Israel desobedeceu às leis de Deus, as leis ditas no Monte Gerizim por Moisés, o Senhor então agora permite que uma terrível maldição recaia sobre o povo de Israel. Então em Daniel, no capítulo 9, o texto, a partir do versículo 24, diz que 70 semanas estão determinadas para a nação de Israel. Cada semana, preste muita atenção, não existe o termo semana no hebraico, existe os termos setes no hebraico. O verso 24 diz, 70 setes, ou 70 semanas, estão determinadas para teu povo e a tua cidade. Agora veja bem, cada semana na Bíblia são 7 anos, porque são 70 setes, cada semana são 7 anos. Então, uma semana equivale a 7 anos, ok? Do que você está lendo. Então, são 70 semanas, ou seja, 77 de anos, né? Então, vamos lá. 77 de anos, 70 vezes 7, dá ao todo 490 anos. Então, aqui inicia a tribulação. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e tua santa cidade. Qual é o propósito da grande tribulação? Esses 490 anos. Esses dias eu falei aí numa live sobre 490 anos, e teve gente que falou assim, meu Deus, eu estava com medo de 7 anos, então na realidade é 490. Não, querido, deixe-me te explicar uma coisa. Na realidade, nós já vivemos, de forma, a história da humanidade, já viveu, historicamente, das 70 semanas, já viveu 69 semanas. Restando, então, uma semana para completar as 70 semanas, das 70 semanas de Daniel. De acordo com o texto de Israel, a semana passou a ser contada em Neemias,
e ela termina de ser contada na morte de Jesus. Ela termina em tese. Daniel diz que a grande tribulação, ela começa a ser contada na reconstrução do templo, e quando Jesus morre, a semana já alcança o seu número 69. Se são 70 semanas, faltaria então uma semana para completar esse período de provação para a nação de Israel. Mas então por que a semana deixou de ser contada, ou as 70 semanas deixaram de ser contadas com a morte de Jesus? Porque, como nós lemos aqui, as 70 semanas, elas são determinadas para a nação de Israel. E 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, Israel some do mapa. Um general chamado Tito invade a cidade. Na sexta-feira precedente ao sábado, porque às 18 horas o portão fecha, eles esperam o portão fechar. O general Tito com seus soldados, quando fecha o portão, a história conta que os cavalos romanos escorregavam dentro da cidade com o sangue dos judeus. Jesus falou desses dias. Ele disse: ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Ele disse: quem estiver no telhado não deixa tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não venha até a cidade. Ele disse: haveria uma grande angústia terrível como até então não tinha havido. O general Tito pegou as mulheres grávidas e arrancou com a espada as crianças de dentro do ventre da mãe e jogou no fogo. Jesus também diz que não ficaria pedra sobre pedra nesse dia. O general Tito estava atrás do ouro. Então ele foi tirando pedra por pedra do templo para tirar o ouro, restando só aquela parede hoje que tem lá, que é chamado Muro da Lamentação, ali próximo ao Domo da Rocha. Ou seja, a grande tribulação, ela deixa de ser contada, porque sem Israel no mapa, se a profecia é para Israel, sem Israel no mapa, a profecia não dá seguimento. Concorda? São 70 semanas. Em Jesus, a semana de número 69. Ele morre na semana número 69, restando então uma semana, ou seja, restando 7 anos para finalizar a profecia de Daniel. Só que em 14 de maio de 48, Israel volta a ser nação. Então, por que a tribulação não volta a ser contada? Porque aí tem um dado nessa história. E é isso que eu quero mostrar para você aqui, como é importante a Bíblia Sagrada. Preste muita atenção, como é importante a Bíblia Sagrada para nós entendermos. Vamos lá em Daniel. Você já está aí? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Porque o Senhor enviou a grande tribulação para o povo de Israel. Diz assim: não te demos ouvidos, ó Yahvé Elohim, Deus eterno, soberano. Tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos destes por intermédio dos teus servos, os profetas. Você está vendo comigo? Por que vem as 70 semanas? Verso 11. Portanto, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, olha só que interessante, as 70 semanas é o cumprimento, ou são o cumprimento das maldições da lei. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo do Deus Altíssimo, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos. Olha só, preste muita atenção. A profecia das 70 semanas e a tribulação de 7 anos é a última semana das 70 semanas. Ela veio como profecia de não cumprimento da lei de Moisés. Viu só? Por isso o Senhor despeja sobre nós a maldição, porque não obedecemos à lei. Vamos ali, daqui um pouco eu volto no verso 11. Vamos um pouquinho em Deuteronômio, capítulo 28,
versículo 28, versículo 15, por favor. Vamos ver se é isso. Para você entender. 28, verso 1 diz: se você obedecer às leis, 28, 1 diz: se você obedecer às leis, todas essas bênçãos te virão e te alcançarão. Aí vem as bênçãos: bendito ao entrares, bendito a amassadeira, bendito o fruto, etc. Mas no verso 15 diz o seguinte: mas Moisés falando, se vocês não obedecerem às leis, todas essas maldições virão e te alcançarão. Olha que coisa interessante. Para você entender por que veio a grande, por que vem a tribulação. Na realidade, a tribulação não vem. Ela está em fase de acontecimento, ela está apenas suspensa. Já veio 69 semanas, falta uma semana. Jesus não disse que 69 semanas estão determinadas sobre Israel. Ele disse que 70 semanas estão determinadas sobre Israel. Cada semana são 7 anos. Ou seja, a última semana de Daniel, chamada por todos nós de a grande tribulação, é apenas a continuação da profecia, da maldição que recai sobre Israel. Voltando agora a Daniel 24, Daniel 9, versículo 11. Aí você vai entender que Daniel, mostrando assim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para obedecer a voz. Por isso a maldição, foi profetizado em Deuteronômio 28, 15. A maldição, qual é? Maldito entrares, maldito a sair, esterilidade, maldição, maldição. Essa maldição recairá sobre nós. Então, desde Neemias, a maldição por desobedecer a Deus e descumprimento da lei da Torá vem recaindo sobre Israel, porque eles desobedeceram a lei de Deus. No verso 12, diz assim, cumpriu assim a palavra pregada em advertência contra nós, contra nossos líderes e governantes, trazendo sobre todos nós a mais ampla e profunda desgraça. Portanto, nunca se fez debaixo de todo o céu o que se é feito em Jerusalém. Bom, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Porque, aqui está, põe Mateus 24, versículo 24, 15, que Jesus vai citar Daniel, e Daniel depois cita Moisés. Olha lá como Jesus cita a tribulação como as 70 semanas. A grande tribulação. Ele diz assim, e assim quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel. É interessante você notar aqui, que quando Jesus começa a falar da grande tribulação, ele arremete para as 70 semanas. Ou seja, os 7 anos de tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel, tendo cumprido já 69 semanas, restando 70 semanas. Também é importante mencionar que as 70 semanas é uma maldição da lei. É uma maldição porque o povo de Israel não obedeceu às leis de Deus e agora recaiu sobre eles as maldições. Aí agora tem um fator doutrinário importantíssimo no cristianismo. Como que a igreja vai passar pela última semana de Daniel se ela não passou pelas 69? Segundo, como que a igreja vai sofrer uma maldição da lei se o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Terceiro, como que a igreja vai sofrer punições por descumprir a lei de Moisés se nós somos o povo da cruz que vem depois da nova aliança? Nós somos da graça e não da lei. Esse é o primeiro fundamento. Um outro fundamento que eu quero dar para você, veja comigo em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10. Então, recapitulando para você, a última semana de Daniel, os 7 anos de grande tribulação, serão anos difíceis, divididos em 2 fases. A primeira fase, paz e segurança e prosperidade. Um homem vem
governa. Esse homem tem um título bíblico de o anticristo, o homem do mal, o homem da iniquidade. Ele vem e governa o mundo por 7 anos. Durante 3 anos e meio, ele traz um nível de prosperidade muito grande no mundo. Mas na segunda fase desses 3 anos e meio, ele que havia feito um tratado de paz com Israel, ele rasga o tratado de paz, e a Bíblia diz que aí começa um período de destruição total no mundo. Algumas coisas que acontecem durante a grande tribulação, ou seja, os 7 anos que recaem sobre o mundo. Primeiro, o anticristo é revelado. Segundo, ele tem uma marca chamada marca da besta, e a Bíblia diz que quem estiver na terra e aceitar essa marca da besta, ele perde completamente a sua chance de salvação. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que durante 5 meses a morte é tirada. Demônios que estão presos, liderados por Apolion, demônios que estão presos ainda no abismo, são soltos para atormentar o homem por 5 meses. E o seu tormento será tão terrível que os homens procurarão morrer, mas a morte fugirá deles. Em quarto lugar, a Bíblia Sagrada também fala da abertura de 7 selos. Os 4 primeiros selos falam de 4 cavaleiros que irão cavalgar sobre o mundo trazendo destruição. Cavaleiro amarelo, que representa a morte. Cavaleiro preto, que representa recessão. Cavaleiro vermelho, que representa pestes e mortandades. E o cavaleiro branco, que no caso é o primeiro cavaleiro, que é o anticristo. Branco, amarelo, vermelho e preto. O preto é fome e miséria. Esses 4 cavaleiros vêm na abertura dos 4 primeiros selos. No último selo, começa a despejar 7 taças. Na última taça, 7 trombetas. Na última trombeta, Jesus Cristo retorna sobre a terra. Esse é o contexto um pouco sobre a grande tribulação. Nesse período dos 7 anos de tribulação, 200 milhões de soldados vão se voltar contra Israel, vão tentar lutar contra Israel. E é por causa disso que Jesus Cristo retorna para livrar Israel da extinção. Para você entender como é importante essa questão de compreender um pouco a grande tribulação, veja comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque durante a tribulação a terça parte da humanidade vai morrer. Imagina hoje 8 bilhões de habitantes, vai ficar aí na humanidade aí uns 3 milhões, 2 milhões e meio de habitantes na terra ainda. O resto vai morrer tudo. A maioria dos animais, todos os rios serão envenenados, todas as águas do mar serão envenenadas. Vai ser uma coisa dos diabos, gente. Dos diabos, ok? Vamos ver aqui esse termo, preste atenção. Porque destes atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Observa. Eu igualmente te livrarei, olha esse termo bíblico, da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os habitantes da terra. Observa que o escritor João, dito por Jesus ali, transcrevendo as palavras de Jesus, ele fala para a igreja de Filadélfia, que é o modelo da igreja a ser arrebatada. E ele diz, eu vou te livrar da hora da tribulação que virá sobre o mundo no final dos tempos. Ele não diz que vai nos livrar na tribulação, ele diz que vai nos livrar da tribulação. Agora preste muita atenção no que eu vou falar, que isso é muito importante. Porque eu creio, em primeiro lugar, daqui um pouco eu volto nesse texto, que a igreja não passa pela grande tribulação. Em primeiro lugar, biblicamente falando, a igreja não é designada para a ira. Veja esse texto de 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 9 ao 10. A igreja não é designada para a ira. Vamos ver? Diz assim, ó.
1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, Pedro? Sim. Tá, porque eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, de que maneira vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pode continuar? Enquanto aguardais do céu o seu Filho, veja bem, a quem ele ressuscitou dos mortos. Olha o resto do texto. Jesus, que nos livra da ira, que certamente virá sobre o mundo todo. A preposição, temos uma preposição aí, da palavra da ira. A palavra grega que temos ali é apo, A-P-I-O, que significa tirar de um lugar para o outro. Eu quero te dar mais um texto sobre o Senhor nos livrar da ira. E eu sei que tem argumentos para isso e eu quero debater com você sobre eles, mas 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de 1 a 9 em diante, em mais um texto, o apóstolo Paulo vai nos dizer, nos mostrar que a igreja é livre da hora da tribulação e da ira. Ele diz assim: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Pode continuar. Pois vós estáis informados que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. E ele diz: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que virá repentina destruição e se precipitará sobre eles. É muito importante o contexto. Primeiro Paulo está dizendo assim, quando eles disserem paz e segurança, então vem repentina destruição sobre eles. E ele continua: assim como as dores de parto tomam a mulher grávida, e de forma nenhuma, esses que estão dizendo paz e segurança, de forma nenhuma, eles escaparão da repentina destruição. Isso é muito, mas muito importante, meus irmãos. E ele continua dizendo assim, revesti-vos, pois, de Cristo e vigiai. Eles não escapam, ele está dizendo, mas ele diz: entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo em trevas, para que esse dia, o dia da repentina destruição, como se fosse um ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha que interessante. Porque vós todos são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, muito menos das trevas. Verso 6, assim pois não durmamos como os demais, mas estejais alertas e sóbrios. Continua. Pois os que dormem, dormem de noite, os que embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, não somos do dia, nós somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo o capacete esperança da salvação. Olha o que ele fala aqui, porque Deus não nos designou, de novo ele diz, eles estão designados para a ira, mas Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados para a salvação. Que coisa! Paulo está dizendo pela segunda vez, manda aqui no WhatsApp para mim, Juliana, o seu recado para eu saber o tempo. Paulo está dizendo pela segunda vez que o Senhor não nos designou para a ira. Aí alguém diz assim, essa ira aí, pastor, é a ira do juízo final. Essa ira aí não é a ira da tribulação, por quê? Obrigado, Juliana. Porque a tribulação não é ira de Deus. Tribulação é tribulação, ira de Deus é ira de Deus. Meu irmão, tem gente que diz que a tribulação não é a ira, e que essa ira que a igreja está sendo livre é a ira do juízo final, é a ira do inferno. Será que tribulação não é ira dita na Bíblia? Veja comigo, põe na tela para mim, Pedro, Apocalipse 6, versículo 15. E vamos ver se a tribulação não é a ira de Deus. Olha lá. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Olha lá, Apocalipse 6,15. Tribulação. Caia sobre nós e oculta aquele que está sentado sobre o trono e da
ira do Cordeiro. A Bíblia também fala que as taças são taças da ira do Cordeiro. Então a tribulação, meus senhores, ela é chamada assim de ira, ou dias em que a ira de Deus recai sobre todo mundo. Se você observar o contexto dito por Paulo, você irá analisar que Paulo falou por várias vezes que a igreja não é destinada para sofrer e passar por essa ira. Veja Apocalipse capítulo 3 e 10 de novo, e vamos observar o texto que nós lemos inicialmente. Porque destes atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei. Veja a preposição que temos aqui agora, da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Agora, sabe o que é mais interessante nesse texto? A palavra da hora da tribulação, essa preposição da hora, é a palavra grega ek. E o K, ek. Ou e x, ex. De onde originou a nossa palavra portuguesa, saída, a palavra inglesa exit. E também a palavra êxodo, ex, de saída, êxodo ou exit. Quando a Bíblia diz, eu te livrarei da hora, o termo que nós temos aqui é, eu vou lhe providenciar uma saída. Quando vier a tribulação, eu vou providenciar a você um êxodo, uma saída, um escape. Oh, isso é poderoso. Então o Senhor está prometendo aqui, completamente, para a igreja militante, a igreja trabalhadora, a igreja fiel, que ela não passa, ela não sofre os ardis da grande tribulação. Em segundo lugar, os exemplos do arrebatamento dito na Bíblia. Primeiro, os exemplos de Ló. Olha que interessante. Jesus disse que um dos exemplos para o arrebatamento é quando ele tirou Ló de Sodoma e Gomorra, e em Gênesis 19, 22, o Senhor diz assim para Ló, apressa-te, refugia-te na cidade de Zoar. Olha o que o Senhor diz, enquanto você não tiver chegado em Zoar, não posso destruir Sodoma e Gomorra. Um outro exemplo que nós temos para a tribulação são os dias de Noé. Não caiu chuva e a terra não foi destruída enquanto Noé não entrou na arca. Com isso nós temos que trazer uma explicação interessantíssima. No início de toda essa quarentena e pandemia foi colocado na internet um texto muito conhecido, se tornou conhecido, que está em Isaías, capítulo 26, no versículo 20. Todo mundo leu esse texto, Isaías 26, versículo 20. Olha como está. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconda-te por um pouco de tempo. Olha lá. Até que termine a ira do justo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Você leu comigo em Apocalipse que a grande tribulação é a ira do Cordeiro? E o justo é Jesus. O texto de Isaías diz, se esconda, povo de Deus, entra nos teus quartos, até que passe a ira de Cristo, a ira do justo. Agora veja comigo João capítulo 14, versículo 1. Aonde são esses aposentos que o Senhor fala para a igreja entrar e se esconder por um pouco de tempo? Vamos ver. Não permita que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós, pois eu vou preparar-vos lugar. Veja só que interessante. A palavra grega para aposento, ou morada em algumas Bíblias, é moné. M-O-N-E, moné. E quer dizer cômodos ou quartos. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai preparar
aposento, na casa de meu pai há muitos aposentos, a palavra que ele usa é na casa de meu pai há muitos quartos, há muitos cômodos. É o texto de Isaías 26 e versículo 20. Vai, povo meu, entra nos teus aposentos, entra nos teus quartos, até que termine a ira. Quando Jesus fala em João 14, primeiro, na casa de meu pai há muitos quartos, ele está fazendo menção ao texto de Isaías. Ele disse: eu vou voltar e vou levar vocês para os cômodos, para os quartos. Ele está falando isso, que isso vai vir, nós vamos entrar nesses quartos celestes até que passe a ira de Deus. Meu querido, está chegando a hora de partir. É momento de deixar a mala na sala e dormir com a televisão ligada, porque o voo sai de madrugada. Eu falei isso porque é isso que eu faço quando os meus voos saem de madrugada. Eu estou com saudade de pegar um voo, hein, gente? Jesus amado. Mas vamos lá. Para quem viaja há mais de 23 anos, ficar sem viajar aí mais de 40 dias, meu Deus, é um sofrimento. Para mim isso já é a tribulação. Então deixa eu te falar um negócio, preste atenção. Biblicamente falando, Jesus está deixando claro, fazendo menção ao texto de Isaías, que ele volta e leva a sua igreja para a ira. Por isso que no arrebatamento, Jesus não volta, é a igreja que sobe. Está chegando a hora desse dia da trombeta soar. Em terceiro lugar, biblicamente falando, por que nós não passamos pela tribulação? Porque a Bíblia diz que nós não passamos. Não há, meu querido irmão, nenhum texto bíblico que afirma que a igreja passa pela tribulação. Eu desafio qualquer pessoa, abre a Bíblia para mim e mostra aí, ó, Jesus está dizendo que a gente passa pela tribulação. Não tem nenhum texto dizendo que a igreja passa, e tem vários textos dizendo que ela não passa pela tribulação. Ok, senhores? Então, em terceiro lugar, a igreja não está na tribulação no livro do Apocalipse. A palavra igreja, ela está no livro do Apocalipse por 19 vezes até o capítulo 4. Do capítulo 4 em diante, a palavra igreja só volta no capítulo 22. No 19 ainda temos a noiva, mas não tem mais a palavra igreja no livro do Apocalipse. Então nós entendemos que no capítulo 4, primeiro o Senhor diz, João, sobe para cá. Ali é uma pré-figura do arrebatamento, e aí a igreja some da grande tribulação. Ah, pastor, mas os historiadores não pregavam sobre a volta de Jesus em duas fases. Agostinho, irmão, deixa eu te falar uma coisa muito importante. A Igreja Católica tem uma doutrina predominante, chamada amilenista. E aquilo que Agostinho dissecou, dizendo que o diabo estava preso no abismo, que não tinha milênio, que a igreja era o milênio, porque veja, aquilo que Agostinho pregou, que a igreja era o reino de Deus na terra, que o diabo estava preso, é a doutrina majoritária católica até hoje e de algumas linhas teológicas cristãs. No entanto, esse não é o fundamento bíblico, ok? Esse não é o fundamento bíblico. Você quer ver? Ó? Agostinho foi um grande teólogo, foi, mas nem tudo que Agostinho ensinava deve ser considerado por nós protestantes. Você quer ver? Algumas coisas que Agostinho ensinou. Por exemplo, Maria nasceu e viveu uma vida inteira sem pecado. Agostinho pregou. Que meninos não batizados se condenam eternamente. Terceira coisa que Agostinho pregou, que o coito, o sexo, ainda dentro do casamento, é sempre um ato depravado. Quer ver outra coisa que Agostinho pregou? Que a guerra pode ser santa. Outra coisa que Agostinho pregou, ele trouxe a ideia que não existe milênio literal, acabei de mencionar. Agostinho disse que perdão de pecados era somente dentro da Igreja Católica.
Agostinho também disse que os mortos podem tirar proveito da Eucaristia. Eu fico assim perguntando, como que morto toma da ceia? Agostinho também diz que é justo que um Estado cristão persiga e mate hereges. Quais são as fontes disso que Agostinho ensinou, pastor? As fontes estão On Nature, On Grace. A natureza da graça, Agostinho, escrito por Agostinho no capítulo 42. Também The City of God, Cidade de Deus, tomo 1, capítulo 21. Mencionei Agostinho porque muita gente usa Agostinho para trazer uma outra linha interpretativa da escatologia. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a igreja não passa pela tribulação e que Jesus volta para inserir o reino milenar. Por que nós também cremos que a igreja não passa pela tribulação, por isso somos pré-tribulacionistas? Porque, pelo fator histórico, com base nos entendimentos e pregações da igreja primitiva. A igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo com um tom de iminência. Ou seja, a qualquer hora, a qualquer momento, palavras como ladrão da noite, cuide para que esse dia não vos apanhe de surpresa, dias de Noé e outros textos, mostram que a igreja esperava a volta do Senhor a qualquer momento, iminentemente. Também o caráter de Deus, para mim isso aqui é o mais importante. O mais importante de tudo que você ouviu aqui até agora é o caráter de Deus. Eu te faço uma pergunta antes de ler o último texto, em 2 de Pedro 2, verso 4 em diante. Você deixaria a sua noiva ser vilipendiada, destruída, podendo livrá-la? Pois Deus pode livrar a sua igreja. Agora, a Bíblia diz que faz parte do caráter de Deus livrar o seu povo dessa hora, desse momento. 2 de Pedro 2, verso 4 em diante, está assim, ó. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Continua. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com aquele procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Agora veja, porque este justo Ló, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Agora, observe esse texto, porque aqui está o caráter de Deus nisso tudo. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aqui está o caráter de Deus. Deus sabe livrar o seu povo da provação. É importante ressaltar de uma importância, isso aqui é muito importante o que eu estou falando, que eu queria até sugerir para os irmãos que estão me assistindo um filme no YouTube, por título Torturados por Amor a Cristo, de Richard Wimbright, um romeno. Irmãos, morrem todo ano 50 mil cristãos. Você sabia que hoje no mundo nós temos 280 milhões de cristãos? 280 milhões de cristãos vivendo perseguição em seus países. Você sabia que nós temos hoje 480 mil cristãos em algum tipo de campo de concentração, simplesmente porque servem a Jesus? Então, quando nós falamos de tribulação, você tem que pôr isso na cabeça. Perseguição religiosa é uma coisa e grande tribulação é outra. Perseguição religiosa é um levante do diabo. Grande tribulação é juízo de Deus.
Então Deus preserva o seu povo do juízo. Historicamente falando, Deus não julga o seu povo juntamente com o mundo, como nós vimos aqui, porque o Senhor livra o seu povo da hora e do dia do juízo. Diante desses fatos, nós podemos afirmar que sim, nós estamos em prelúdios, nós estamos hoje na pré-grande tribulação, que Jesus chama de princípio de dores, e que o próximo passo é a inserção, é que a grande tribulação seja inserida e inicie a última semana de Daniel, que são os 7 anos finais antes do retorno literal de Cristo à terra. O que é importante você imaginar é o seguinte: antes do anticristo aparecer, a igreja é arrebatada. Você quer ver esse texto comigo? O último texto que eu vou ler com você agora, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. A igreja, ela é arrebatada. Esse texto é a pá de cal. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele, no caso o anticristo, seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério do anticristo, da iniquidade, já está em ação, restando somente que seja tirado. Aqui nós temos do sufixo masculino, pronome pessoal, seja tirado aquele, uma pessoa que agora o detém. Primeiro, uma pessoa que detém a pessoa do anticristo é tirada da terra. Nós vamos falar disso no próximo sermão. Quem é que detém o anticristo? Verso 8. Depois que essa pessoa que detém o anticristo é tirada, então o anticristo é revelado. Viu só? A igreja é tirada da terra juntamente com essa pessoa que detém o anticristo. E só depois que a igreja sai, que o anticristo é revelado. Então o arrebatamento é Jesus vindo nas nuvens e a igreja subindo nas nuvens. Jesus não volta, é a igreja que sobe. Meu irmão, nós estamos muito próximos desse grande dia. Aqui no meu espírito, eu acho que nós estamos há algumas décadas do arrebatamento da igreja. Mas eu gostaria de perguntar, você ainda não entregou sua vida a Jesus? Você que está afastado, que está desviado, e você quer entregar a sua alma e sua vida a Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Meu irmão, a porta ela é estreita, mas ela está aberta. Então eu quero encorajar você a retornar para Jesus, a voltar para os caminhos da luz, enquanto ainda há oportunidade. Eu também quero convidar você a entregar a sua alma e sua vida a Jesus, porque depois que a porta fechar, ela não se abre mais. A chance é agora, a oportunidade é agora. Então eu quero fazer uma pergunta: quantos desses que estão me assistindo, que querem retornar e querem voltar para Jesus? Se você quer retornar para Jesus, se você quer voltar para Jesus ou quer entregar sua vida a Jesus, eu vou te fazer um pedido. Aonde você está, você vai ficar em pé. Fique em pé aonde você está. Pastor, eu quero entregar minha alma a Jesus, eu quero retornar para Jesus. Fique em pé. Você ficou em pé? Fique em pé onde você está. Ah, mas por que eu tenho que ficar em pé? Porque você tem Deus e os anjos, o diabo e os demônios como sua testemunha de confissão. Então não importa se você está em casa, fique em pé onde você está. Você que quer retornar para Jesus. Ficou em pé? Agora coloque a mão no seu coração. Pôs a mão no coração? Repita comigo agora essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador, que preciso de salvação. Senhor Jesus, eu te convido para entrar e morar no meu coração, perdoar os meus pecados. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Yes. Olha, você que fez essa oração,
eu vou te fazer um pedido encarecido. E é muito importante que você faça isso que eu vou dizer agora. Aqui no rodapé do seu vídeo, do seu celular, do seu tablet ou da sua televisão, ou do seu computador, tem um número do WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp agora. Você que está se reconciliando com Cristo, você vai dizer assim, ó: oi, meu nome é tal, eu voltei para Jesus e preciso de ajuda. Faça isso. Nós vamos entrar em contato com você. Oi, meu nome é tal, voltei para Jesus e preciso de ajuda. Você que entregou a sua alma a Jesus e fez essa oração comigo, manda agora uma mensagem nesse WhatsApp que está aí no rodapé do seu vídeo e diga: oi, entreguei minha vida a Jesus Cristo e preciso de oração. Mas, irmão, faça isso agora. É muito importante que você faça isso, para que a gente possa orar por você e ajudar você. Manda uma mensagem agora: oi, entreguei minha vida a Jesus e preciso de oração. Diga seu nome, tá bom? Oi, me reconciliei e preciso de ajuda. O tempo agora é de decisão, meu irmão. Não há mais tempo para tempo. Não há mais tempo para distrações. Nós estamos no limiar de todas as coisas. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, entra no coração dessa pessoa. Faça morada na vida dela. Perdoe os pecados. Nós pedimos que a tua palavra esteja em cada coração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, que boa palavra. Como é gostoso poder aprender mais da palavra de Deus. Tantas coisas foram esclarecidas para nós nesta noite. E eu quero também pedir para que você não perca o dia de amanhã. Amanhã, neste mesmo horário, nós teremos a continuação dessa conferência, e eu peço para que você continue aprendendo junto, colocando em prática. Por favor, anote aí, pega as dúvidas que você tiver, anote, vamos conversar, vamos orar junto. E eu quero pedir para que você, que não é de Vitória da Conquista, ou que seja de Vitória da Conquista e está assistindo também, aí você vai entrar em contato conosco, que é o nosso telefone, o telefone da igreja. Entre em contato conosco, se precisar de visita, a gente vai até você. Estamos juntos, vamos nos agarrar na palavra de Deus, nesse Deus que tem um amor enorme para conosco e quer simplesmente nos salvar. Ele já fez o maior sacrifício na cruz e foi entregar a sua vida. E nessa noite, Ele quer que você entregue o seu coração. Deus te abençoe e aguardo você aqui amanhã neste mesmo horário, em nome de Jesus.